Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Feliz uma vez mais por estar na casa do Senhor, fazendo uso da sua santa e poderosa palavra. Louvo a Deus pelo ministério, pela vida do pastor, que uma vez mais confiou essa responsabilidade. E olha que não é pouca, irmãos, porque pregar no domingo já é complicado, mas ministrar o ensino parece que é porção dobrada, ainda mais quando a gente tem uma plateia de obreiros, bastante pessoas que têm de Deus um conhecimento aprofundado na palavra. Mas fiel é o Senhor, que compartilha o seu muito, também com os pequenos da terra. Eu vos convido a abrir a palavra de Deus comigo no livro do profeta Zacarias. Esta é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilharmos com os irmãos à noite desse dia. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3. É uma palavra muito profunda. O Senhor tem falado comigo nesta palavra desde meados da semana passada, e eu tenho buscado de Deus o entendimento para poder compartilhar com os irmãos esta palavra. Livro do profeta Zacarias, capítulo de número 3, que assim está escrito: E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestidos sujos, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: Tirai-lhe estes vestidos sujos. E a ele lhe disse: Eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu: Ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. E o anjo do Senhor protestou a Josué, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos, e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a minha escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para baixo da videira e para baixo da figueira. Quantos podem glorificar a Deus por esta palavra? Pode tomar o teu assento. Livro do
profeta Zacarias. 14 capítulos, 211 versículos, vai nos narrar aqui a história de um Deus que restaura o seu povo. O profeta Zacarias foi contemporâneo do profeta Ageu. E o que me chama a atenção é que Ageu e Zacarias são chamados de profetas pós-exílicos, pois exerceram seu ministério depois do cativeiro babilônico. Livro de Ageu e de Zacarias também é conhecido pelos estudiosos como os livros companheiros, porque esses profetas se uniram nessa mesma época e nesse mesmo lugar para tratar e corrigir os problemas espirituais dos exilados que voltaram do cativeiro babilônico. O profeta Zacarias é o 11º profeta dos profetas menores, ou dos 12 profetas menores. A seguir, temos então o conjunto de profetas menores, a começar pelo profeta Amós, que também exerceu seu ministério num período difícil. E quando começamos a meditar sobre os profetas menores, o que me chama a atenção é que a partir do seu nome temos então ali o recado de Deus para a nação e o sentimento do profeta que traz a mensagem de Deus. Por exemplo, o nome Amós significa carregador de fardos, pois ele carregava o fardo pecaminoso de uma nação que estava prestes a ser ali então atingida pela ira de Deus. E por algumas vezes o Senhor fala com esta nação, querendo trazê-los uma vez mais para os seus pés, usando a vara da correção de Deus. Deus corrige o povo através da fome, e o texto diz, e mesmo assim não se voltaram para mim. Em algumas traduções vai dizer, não se converteram a mim. E o Senhor então vai aplicando a sua correção de pouco em pouco, a fim de mexer com a estrutura desta nação, para que elas então se convertessem a Deus. O Senhor fecha o céu e não manda chuva. E o texto diz, e mesmo assim, não se converteram para mim. O que me chama a atenção é que se formos falar de Oséias, que carregou o peso de ter que executar sobre a sua própria vida um ato de Deus para trazer uma mensagem para o povo, a qual se prostituía com outras nações. É pesado dizer, mas Miqueias também passou por esse mesmo crivo. Se fôssemos falar de Sofonias, Naum, Abacuque, Ageu, Obadias, Malaquias, Joel e Jonas, todos eles trouxeram nas suas costas o fardo pesado do exercício do ministério. Eu falo isso porque domingo uma irmã que leu um texto de Abacuque que balançou a estrutura da minha alma. Quando ela falava da parte de Deus, aquela mensagem direta mexeu com a estrutura da minha alma, porque é bonito e gostoso até pregar sobre o avivamento, falar sobre as maravilhas de Deus, sobre os milagres que Jesus fez e faz, mas é tão importante pregar o juízo de Deus, a correção de Deus, para que o povo de Deus ande no eixo de Deus, para que naquele grande dia o nosso nome esteja entre os escolhidos. O que me chama a atenção aqui é que Zacarias foi o mais messiânico dos profetas menores e também o mais escatológico deles. O seu livro vai tratar, pelo menos em 2 divisões diretas, a respeito do que Deus queria com aquela nação, com aquele povo.
É bem verdade que a primeira divisão vai do capítulo 1 ao capítulo de número 6, onde é narrado para nós pelo menos 8 visões diretas que o profeta Zacarias teve em uma noite só. Aquela noite foi difícil para ele, pois no meio do seu sono, de tempo em tempo, ele recebia de Deus visões, a qual Deus compartilhava com ele coisas extraordinárias. E quando eu olho para as visões que o profeta Zacarias teve, muitas delas falam tremendamente comigo, mas não temos tempo para falar sobre todas elas, e eu quero falar pelo menos sobre as 3 principais. O que me chama a atenção é que Zacarias, além de profeta, também foi sacerdote, e ele tinha sobre a sua responsabilidade trabalhar nessas 2 óticas, de levar a petição do povo para Deus e trazer a resposta de Deus para o povo. O peso do ministério era porção dobrada, porque além de sacerdote, ele também trazia no seu lombo ou nas suas costas o peso da responsabilidade de compartilhar os oráculos de Deus para um povo que não queria saber de Deus. Então vamos lá. Quando olhamos aqui, esse povo é um povo que tinha voltado do cativeiro. Estamos falando de um povo que tinha passado pelo castigo de Deus, para que se cumprisse a palavra de Deus pela boca do profeta Jeremias, que Deus traria juízo sobre a vida daquele povo e os tiraria da sua nação. 70 anos se passaria, e depois desses 70 anos Deus os traria de volta, e assim o fez. Agora este povo retornou para a sua terra natal. O cativeiro tinha acabado, mas a restauração espiritual ainda não tinha acontecido. E o que me chama a atenção é que o povo tinha voltado para Jerusalém, mas eles não tinham voltado para o Deus de Jerusalém. Então Deus agora vai levantar o profeta Zacarias. E quando a gente olha a narrativa da história, se recorremos então à qualidade espiritual, moral e civil desse povo estava comprometida, porque no livro de Esdras, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 33, é narrado ali os sacerdotes que tinham sido trazidos de novo para colocar de pé o culto a Deus. Era pelo menos 4.000 sacerdotes, mas o que me chama a atenção é que avaliarmos a qualidade desses sacerdotes estava comprometida numa condição muito precária, a ponto da gente entender que nem a parte civil, ou a parte moral, ou a parte de sustento para com eles estava sendo cumprida. Muitos deles largaram o ofício sacerdotal e se voltaram para as profissões, deixaram de ser sacerdotes, então ali sustentados pelo povo, e começaram a trabalhar em outros ofícios para poder sobreviver. O livro foi escrito para animar um povo apático de Deus. E o que me chama a atenção é que eles voltaram para Jerusalém, a princípio entusiasmados, mas o tempo passou e o entusiasmo logo acabou. E aí eu começo a fazer alguns paralelos para conosco. Quando começamos na fé, quando somos trazidos do cativeiro do mundo, quando somos colocados na Jerusalém uma vez mais, pela bondade e a misericórdia de Deus, chegamos aqui entusiasmados. Participamos, buscamos, oramos, jejuamos e consagramos a Deus, mas o tempo passa, e com a mesma velocidade que o tempo passa, muitos estão ficando apáticos para com Deus da igreja. E é necessário despertar para isso. Sendo culto de ensino, eu vou pregar aqui. E eu não tenho nenhum problema em entregar de Deus o que eu recebo de Deus. Então, por favor, receba a mensagem de bom grado, que é para a edificação da igreja e para a glória do nome do Senhor. Hoje a gente não vai pular aqui.
Mas hoje a gente vai aprender que Deus, Ele ainda exige de nós um compromisso para com Ele. O profeta Daniel, ele olha para os seus e diz: e o juiz assentou-se para julgar. Porque hoje estamos sendo então defendidos pelo advogado de defesa, mas o tempo passa e a cadeira muda e o advogado senta agora na cadeira de juiz para julgar. Nessa mesma condição estava o povo. O trabalho duro, a rotina diária, o exercício do ministério, falando para o obreiro em específico, a rotina, as orações, os estudos, as consagrações, parece que vai perdendo um pouco o fervor e passa a ser algo meio que natural. Então orar faz parte da rotina e eu preciso consagrar, meditar também, mas Deus, Ele não quer rotina, Deus quer fervor. A rotina deixa para outros, para o mundo, para o trabalho do dia a dia lá fora, mas aqui dentro é o fervor. É isso que vai diferenciar aqueles que são daqueles que não são. E um dia eu pregava aqui e dizia que o importante é ter o óleo sobre a sua cabeça. Isso é importante, ter o óleo sobre a cabeça. Eu quero iniciar essa pregação depois dessa base introdutória, trazendo uma mensagem para os irmãos nessa noite, subordinada ao seguinte tema: justificados no tribunal de Deus. Amém? Justificados no tribunal de Deus. O capítulo de número 1 é um pano de fundo introdutório e serve como um prefácio do livro do profeta Zacarias. Aqui iremos entender a vista de Deus para o povo. Ora, o texto diz que no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, os quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. A introdução já nos deixa entender aqui que o primeiro problema a ser tratado era a audição espiritual de um povo que estava comprometida. Os profetas falavam, mas o povo não escutava. O falar dos profetas caía bem aos ouvidos do povo, como diz o profeta, se não me falha a memória, Jeremias, quando diz que a mensagem pregada ou trazida por eles era como uma música bem falada ou como uma canção de amores para aqueles que a ouviam. Então as pessoas diziam umas para as outras: vamos lá hoje ver o que vai sair daí. Nas minhas palavras é assim, mas o livro vai dizer que o profeta diz que as pessoas se reuniam entre eles para ir até onde o profeta de Deus entregava a sua mensagem, e para aquele povo era como se fosse uma música que faz bem aos ouvidos. Eles iam para ouvir a mensagem, mas a mensagem não fazia diferença alguma ao coração do povo. E ele diz, comparando como uma música, aleluia, bem ouvida ou bem tocada aos ouvidos daquele que ouve. E depois eles saíam dizendo e comentando entre si: vamos ouvir o que vai sair dali. Então o profeta diz para aquele povo: hoje vocês fazem desta maneira, mas vai chegar um dia que vocês vão se reunir entre vocês e vão saber que no meio de vós existia um profeta de Deus, a qual trazia uma mensagem de Deus, a qual os ouvidos de vocês não conseguiram processar e não fizeram nenhuma diferença naquilo a qual o profeta ouvia. A introdução do livro é dizendo que há um problema espiritual.
que assim como os antepassados daquele povo também estava com o mesmo problema. Os profetas falavam, levavam a mensagem de Deus, mas a mensagem não fazia, aleluia, nenhuma diferença ao coração daqueles o qual ouvia. O profeta diz na introdução do seu livro: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, aleluia, não alcançaram os vossos pais, e eles tornaram e disseram, assim como o Senhor dos Exércitos fez menção de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. O que ele estava querendo dizer aqui é que os profetas passaram, aleluia, os pais deles passaram, aquela geração tinha passado, mas a mensagem continuava de pé. Então passa-se as gerações, então passam-se as pessoas, passa-se até os profetas, mas a mensagem permanece de pé. O mensageiro passa, mas a mensagem continua. Aleluia! O que me chama a atenção aqui é que depois dessa introdução, fazendo agora, aleluia, menção às 8 visões, e a primeira visão relatada no livro do profeta Zacarias é a visão dos cavalos, a qual, se tivéssemos tempo para falar somente sobre isso traria uma mensagem profunda aos nossos corações. O que me chama a atenção é que os cavalos aqui, ele faz menção direta à ira de Deus contra as nações que subjugaram o povo de Deus. Então agora Deus está falando que aqueles cavalos eram como mensageiros de Deus, que corria pelos cantos de todo o mundo, para levar então agora uma punição de Deus sobre a cabeça das pessoas que subjugaram o seu povo. O profeta depois ele tem uma visão de 4 chifres e 4 ferreiros, e esta visão aí, quando se fala do chifre, está falando sobre poder, ou o poder das nações que subjugaram o povo de Deus. Mas quando fala dos 4 ferreiros, está falando da justiça de Deus, porque o ferro significa força. E o que me chama a atenção é que agora, mediante aos 4 chifres, ou os 4 poderes, ou as 4 nações, ou as nações que se levantaram para subjugar o povo de Deus, Deus tinha uma resposta. E agora esses 4 ferreiros aqui, vai falar da punição de Deus sobre aquelas nações que subjugaram o povo de Deus. O que me chama a atenção é que agora a terceira visão é que Jerusalém vai ser medida. E quando ele diz que a medição, aleluia, de Jerusalém vai acontecer, o texto diz que um anjo sai para medir Jerusalém. Mas no meio do caminho o exercício angelical é interrompido, o anjo precisa voltar. E quando eu olhava o texto aqui, o anjo precisa voltar porque ele também tinha uma promessa. E a promessa que ele levaria é que Deus mesmo seria como se fosse um muro protetor sobre aquele povo que Deus tinha resgatado do cativeiro. Então, ele saía para medir Jerusalém, e depois de medir Jerusalém, deveria se construir um muro espiritual. Mas não precisava, porque Deus mesmo diz que ele seria o muro que protegeria o povo escolhido de tudo a quanto aquele povo pudesse então ser atacado. O que me chama a atenção é que a 4ª visão agora faz parte do texto que lemos, e é aqui que eu gostaria de então aplicar mais um pouco aprofundadamente daquilo que Deus falou ao meu coração. A 4ª visão aqui, ela vai falar sobre o sumo sacerdote Josué, que ele é acusado por Satanás, e ele é justificado por Deus. Daí é que sai o tema da mensagem: justificados no tribunal de Deus. Amém? Vemos aqui um pano de fundo, parecendo como se fosse um tribunal. O sumo sacerdote Josué, ele está aqui exercendo o seu ofício, mas no exercício do ofício sacerdotal, quando ele está exercendo aquilo a qual ele foi chamado, o texto diz, pela visão mostrada por Deus ao profeta Zacarias, ele via o sumo sacerdote Josué
a qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para lhe opor. Quando olhamos aqui, vemos então um sacerdote, no exercício do ministério, acusado por Satanás, mas defendido pelo próprio Deus. Então temos uma figura aqui, aleluia, nesse tribunal, do capítulo de número 3, da quarta visão do profeta, um réu chamado Josué, sumo sacerdote, que ele está colocado aqui como culpado diante do juiz, prestes a ser julgado. Nós temos aqui também um réu, Josué, o sumo sacerdote. Nós temos um acusador também, Satanás, que se opõe a Josué, conhecendo os seus pecados. E o que me chamou a atenção, pastor, que quando eu meditava nisso, eu comecei a escrever e a buscar algumas informações a respeito do acusador. E o que me chama a atenção aqui é que enquanto Josué exercia o seu ministério, Satanás estava à sua mão direita. A sua mão direita nos dá a entender que ele estava numa posição privilegiada. Da onde Satanás estava, ele tinha uma visão privilegiada da vida do sumo sacerdote Josué. Mas quando eu olho para esta figura, Satanás, precisamos então aplicar um pouco para entender, porque falamos às vezes superficialmente e não adentramos um pouco mais profundo para poder explanar o quanto ou o que ele significa. O texto chama ele em Ezequiel 28:2 de aferidor de medidas. Quando eu olho para aferidor, me chama a atenção porque estudei muito a parte mecânica industrial. Trabalhei bastante tempo com aparelhos de medição. E a gente levava aparelhos para calibrar. Todas as vezes que tínhamos dúvida que esse aparelho estava descalibrado e que nos traria uma falsa informação daquilo que estávamos medindo. O aferidor de medidas era uma profissão antiga, assim como o passarinheiro do Salmo de número 91. A sua responsabilidade era aferir os aparelhos de medição para trazer a melhor ou a medida mais confiável. O aferidor de medidas em Ezequiel, capítulo de número 28:2, Bruno, se puder pôr, eu agradeço. O texto vai dar uma introdução falando dele. Assim diz o Senhor Jeová: visto como se eleva ao teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, sendo tu homem não Deus, e estima teu coração como fora o coração de Deus, eis que mais sábio és que Daniel, não há segredo algum que possa esconder de ti. Está aí porque ele estava à mão direita e tinha visão privilegiada. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no comércio, aumentaste o teu poder e elevaste o teu coração por causa do teu poder. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: pois que estima o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que trarei sobre ti estranhos, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. O texto vai dar várias introduções sobre eles, vai chamar ele de aferidor de medidas, vai mostrar da forma que ele foi criado, formado. Ele também é chamado em Apocalipse 12, capítulo 12, versículo 9 a 12, Bruno, por favor. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele.
E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada esta a salvação e a força, e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus o acusava de dia e de noite. Era o ofício, o acusador estava ali. Então, se temos um réu e temos um acusador, temos um advogado de defesa, é o próprio anjo do Senhor, e esse argumenta coisas extraordinárias diante, mostrando que Deus tinha escolhido aquele povo. Mas quando eu olho para tudo isso aqui, eu preciso introduzir que o sacerdote Josué, no ofício do seu ministério, o texto vai dizer que Satanás estava à sua mão direita para o acusar, mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Se tinha um para acusar, tinha um para defender. E o que me chama a atenção é que ele está sendo acusado pela sua própria brecha. E qual é a brecha do sacerdote Josué? A brecha do sumo sacerdote Josué era exercer o ofício do seu ministério com suas vestes sujas. Isso abriu uma brecha para que Satanás pudesse estar à sua mão direita e se opor, para acusá-lo diante do anjo do Senhor. E eu comecei a perguntar algumas coisas para mim, e o que me chamou a atenção é porque Satanás está apenas acusando um sumo sacerdote com as suas vestes sujas, que estava exercendo o seu ministério. Nós podíamos aqui falar sobre as vestes sujas do sacerdote, mas o que me chama a atenção é que mesmo o sacerdote estando com as suas vestes sujas, Deus não o acusou. Diferente das redes sociais lá fora, que não pode ver e ouvir algum deslize qualquer, que para eles é motivo de colocar e informar a todo mundo que um sacerdote caiu. Eu vejo Deus na posição aqui, aleluia, de advogado de defesa, defendendo um sacerdote com as vestes sujas e falando para Satanás assim: eu o escolhi, aleluia. E ele ainda refuta dizendo: não é este um tição tirado do fogo? Glória a Deus. E quando a gente vai estudar sobre tição tirado do fogo, a primeira coisa que eu aprendi é que um tição tirado do fogo fala de carvão. Mas quando fala de carvão, ali já teve brasa um dia. Deus não está olhando a veste suja do sacerdote naquele momento, porque a veste suja do sacerdote aqui, para Deus, não é divulgada, mas trocada. Olha que eu não estou pregando, fazendo apologia a que se peque, mas eu estou pregando dizendo que tem um Deus que restaura, aleluia. É na mão dele que está o cajado e a cadeira de juiz. Ele vê o que o homem não vê. Entende que não era a nação que estava julgando o sumo sacerdote, que estava com as vestes sujas. A nação pouco enxergava que o sacerdote estava com vestes sujas, mas a Bíblia diz que Deus tem 7 olhos, aleluia, simbolizando a plenitude da visão de Deus, que tudo vê a todo tempo e a todo momento, e que nada passa desapercebido aos olhos dele. O povo não enxergava, a nação não enxergava, mas Deus via. Enquanto Satanás preparava uma flecha de acusação, Deus vinha com o escudo de proteção, aleluia. Então eu tenho uma palavra de Deus, aleluia, para a igreja nesta noite. Se é para você, pega, porque Deus, ele é misericordioso. No tribunal aqui de Deus, ele está na posição daquele que defende um sumo sacerdote que ele escolheu para o exercício do ministério. Eu fico vendo por aí aqueles que se alegram com a queda dos outros, aleluia, com a imagem suja de alguém, com aquele que caiu, aquele que pecou, aquele, meu Deus do céu, nós não estamos aqui para acusar ninguém. Olha que no decorrer do texto Deus vai mandar trocar esta roupa e dar uma roupa limpa. Ele não manda lavar a roupa.
suja. Deus não manda lavar roupa suja. Ele fala: ei, sacerdote foi eu que chamei, era da tribo de Levi. O que me chama a atenção é que aqui, falando de tição tirado do fogo, está fazendo menção à nação que foi ali, aleluia, corrigida por Deus em 70 anos do cativeiro. O cativeiro simboliza aqui o fogo da qual esse tição foi tirado. Deus está falando: lá 70 anos já se cumpriu, já trouxe de volta, já perdoei, joguei os pecados no mar do esquecimento. E tem uma notícia de Deus aqui: o diabo não pode pescar lá. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Pecou, aleluia, se arrependa, deixa o pecado. Deus, Ele vai restaurar, Ele tem misericórdia. Meu Deus do céu, Ele coloca de pé e restaura, e coloca de novo no ofício a qual Ele chamou. Aleluia, é o homem que desqualifica, é o homem que tira, é o homem que, aleluia, expõe. Deus aqui está dizendo: ei, eles aqui é um tição tirado do fogo. As vestes sacerdotais sujas, era algo complicado, sim, era. Deus não está defendendo as vestes sujas, aleluia, do sacerdote. Deus está falando: eu a justifico, aleluia. Satanás não podia mais acusar, sabe por quê? Porque Deus está falando: eu que escolhi. E quando Deus escolhe, está escolhido. Quando chama, está chamado. Quando envia, está enviado. Quando separa, está separado. É o homem que fica colocando, aleluia, ponto onde Deus não colocou. É o homem que quer parar aquilo que Deus falou para continuar. Deus está falando: sumo sacerdote Josué, vou tirar essa roupa suja, vou botar uma roupa limpa. Você vai voltar para o exercício do seu ministério e você vai ver o meu nome glorificado sobre esta nação. Vou tentar, pastor, pregar mais devagarzinho. Vou tentar. Me perdoa, irmão. Eu sou assim meio afobadinho mesmo, me perdoa. Eu vou tentar pregar como se fosse o pastor pregando em culto de ensino aqui. Me perdoa que eu me empolgo às vezes aqui, é coisa minha. Vamos lá. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém. Ele está dizendo que entre todas as nações da terra, Ele escolheu Jerusalém. E se Deus escolheu Jerusalém, quem é Satanás para acusar? Oh, glória a Deus. Ele fala: não é este um tição tirado do fogo. Mas hoje, pastor? Durante outro é carvão, um dia já foi brasa. Aleluia. Aquele que é carvão hoje, um dia já foi brasa. Não tem tição sem um dia ter sido brasa antes. Aleluia. Sabe o que é que o homem esquece o tempo da brasa e só lembra do tempo do tição? O Senhor, Ele lembra do tempo da brasa, mas Ele não esquece, aleluia, o tempo do tição. No tempo de brasa o Senhor estava com ele, mas agora tição, aleluia, perdeu a brasa, perdeu aquele fervor, está com as vestes sujas, mas o Senhor está falando: ei, não era este aí, tição tirado do fogo, aleluia. Ora, Josué, vestido de vestido sujo, estava diante, aleluia, do anjo do Senhor. O que me chama a atenção é que mesmo com as vestes sujas, aleluia, eu gosto da outra tradução que diz: e o anjo do Senhor estava ali. Ele estava com as vestes sujas, mas o anjo não tinha se apartado dele. Durante todo o tempo a vida daquele homem já tinha sido escrita, e é o salmista que fala, aleluia, sobre isso, quando ele diz que todos os dias da vida dele já foram escritos no livro de Deus antes dele mesmo nascer, aleluia, e o Senhor os conhece bem. O que me chama a atenção é que se Deus já escreveu o nome nosso, aleluia, todos os dias nossos no livro dele, e Ele conhece muito bem. Deus, Ele trabalha, aleluia, diferente do homem. Ele enxerga lá longe. Eu acho que Ele não tinha enxergado os pecados do sumo sacerdote Josué. É bem verdade que o sumo sacerdote Josué aqui, ele está representando toda uma nação que pecou, mas na condição de sacerdote ele tinha que se colocar diante de Deus. Mas sabe qual é o problema do sacerdote? Aleluia, e não julgue sacerdote, irmão, porque além dele ter que dar conta dos pecados dele para Deus, ele ainda tem que dar conta do pecado de todo mundo aqui para Deus. É Ele que intercede. Aleluia. Eu ouço as orações dos pastores aqui, eles não esquecem o nome de um. Eu fico falando: Jesus, que mente é essa que não esquece o nome de um? Começa o pastor Expedito: abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão ciclano, abençoa o outro irmão aqui. Aí eu vou, parece que eu estou nos bancos aqui, eu fico olhando um lado do outro, ele não esqueceu desse, nem desse, nem desse, nem desse. Meu irmão, a oração é 1 hora, pastor Expedito 40 minutos só citando o nome dos irmãos e das irmãs que está aqui. Ele não esquece de ninguém. Eu ouço a oração dos pastores, eles falam no nome dos irmãos toda hora. Ele está colocando diante de Deus a petição dele, a necessidade dele, mas ele não esquece de ninguém. O peso do pastorado, do ministério, olha,
eu não estou defendendo aqui, não é isso, eu só estou falando do peso do chamado e do ministério, porque tem muita gente que gosta de expor a veste suja do sacerdote, mas não lembra, aleluia, do tempo a qual o sacerdote o carregou nas costas, aleluia, na oração, no jejum, na consagração. Quantas noites o sacerdote deixou de dormir para atender a necessidade de um só, e tem gente que não valoriza. Eu quero nesta noite falar que Deus é aquele que justifica no tribunal de Deus, aleluia, ainda quando todo mundo aponta, aleluia, e às vezes as pessoas não entendem a decisão do pastor, e começa a dizer que o pastor tomou decisão tal por causa de tal, não, o pastor ele é guiado por Deus, orientado por Deus, e ele ouve a voz de Deus. Toda decisão pastoral tomada pelo próprio coração pastoral, ele um dia terá que dar conta por Deus, se não foi Deus que mandou decidir. Então a responsabilidade do peso do chamado, do exercício do ministério, é algo que às vezes traz até dor muscular. Estava nessa condição, aleluia. Então falando ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai estes vestidos sujos. E ele lhe disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Isso aqui mexeu muito comigo. E eu me perguntava a todo momento: Deus não está lavando roupa suja, Ele está mandando trocar a roupa. Ele não está lavando roupa suja. É costume do homem querer lavar roupa suja. Mas Deus está falando: a casa é minha, o templo é meu, a igreja é minha, o povo é meu. Eu não lavo roupa suja, eu troco a roupa. Ele manda trocar. O que me chama a atenção é que ele diz assim, tirai estes vestidos sujos. E ele lhes disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. Sabe o que me chama a atenção? É que quando ele diz que vai vestir o sacerdote, o sumo sacerdote, de vestidos novos, aqui o Senhor está restaurando a primeira base sacerdotal, aleluia, que eram as suas vestimentas. O que me chama a atenção aqui é que as vestimentas sacerdotais, ela tinha uma importância extraordinária. Cada peça foi confeccionada na medida de Deus, do jeito de Deus, da cor de Deus, e Deus é tão zeloso com as coisas dele. E um dia eu pregando ali na planejada, eu falei que quando o Senhor, ele pediu para construir o tabernáculo dele, e ele pediu para que se construísse as cortinas do tabernáculo, ele é tão zeloso com a casa dele, com o templo dele, que nem a cor das cortinas ele deixou para as irmãs do círculo de oração escolher. Ele mesmo falou: eu quero púrpura, carmesim, eu quero tal, a cor tal, a medida tal. É ele que escolhe, aleluia. E quando fala-se de veste sacerdotal, é ele que vai dar ordem na construção dessa roupa. Ele começa a construir desde a primeira roupa de baixo. Ele pede para construir com detalhes, porque Deus é rico em detalhes. Ele: olha, quando você for subir, tem a roupa tal embaixo, é desse jeito. Falando de vergonha, ele constrói a túnica. Ele manda construir, aleluia, a roupa, e ele tem cuidado com a construção. O que me chama a atenção é que o texto, quando termina sobre a construção de tudo que Deus mandou, e tudo foi construído segundo a ordenança de Deus. Se alguma coisa fosse construída fora do padrão que Deus deu, ele nem aceitava o culto. Ele nem aceitava o culto. Deus está restaurando o ministério do sacerdote. Ele estava devolvendo a roupa limpa para o sacerdote, porque com roupa suja, aleluia, o sacerdote se colocava diante de Deus. Deus até estava ali. Não quer dizer que Deus estava ali aceitando a roupa suja, mas Deus estava falando que tinha um chamado, que Ele tinha trazido esta nação e escolhido ela entre muitas de outras, aleluia, para ser uma nação diferente, uma nação a qual representaria, aleluia, o reino de Deus na terra. Mas aquele sacerdote e aquela nação tinha se perdido, aleluia, e agora Deus está restaurando. Ele começa restaurando as suas vestes sacerdotais, trazendo o exercício de ministério de novo para o sacerdote, para que fosse estabelecido o culto a Deus novamente, para que Deus pudesse então, aleluia, operar como operou sobre aquelas nações. A roupa do sacerdote precisava estar, aleluia, limpa. O que me chama a atenção é que o texto diz: e disse eu, põe ali uma mitra limpa sobre a sua cabeça, porque sacerdote com roupa limpa, mas com mitra suja não tem autoridade. A mitra era ornamento da cabeça do sacerdote, do sumo sacerdote. E na mitra, segundo o mandado de Deus, deveria ter um escrito: santidade ao Senhor. Olha que o texto diz que Josué estava com as roupas sacerdotais sujas, mas não menciona que ele estava com a mitra.
ainda com a roupa suja, mas sem mitra. Tinha roupa, mas não tinha autoridade. Se colocava diante de Deus, mas sem autoridade de Deus. Tinha liturgia, mas não tinha o Deus do culto. Tinha cântico, salmo, mas Deus não vem. Agora Deus devolve as roupas, restaurando o ministério, e coloca a mitra, devolvendo a autoridade. Deus é um Deus que trabalha por completo. Aleluia. Deus trabalha por completo. Aleluia, o trabalho de Deus não fica faltando nada, é a gente que deixa faltar alguma coisa, Deus não deixa faltar nada. Aleluia, glória a Deus, porque Deus não deixa faltar nada. Aleluia, e falando ordenou aos que estavam diante dele, dizendo, tirai os vestidos sujos, e lhe disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestidos novos. E disse eu, ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e o vestiram de vestidos, e o anjo do Senhor estava ali. Deus estava do lado restaurando. Aleluia, a restauração precisava da presença. Não há restauração sem presença. Pode ter roupa, pode ter mitra, mas se não tiver presença, é apenas um culto de padrão humano. Mas quando tem mitra, tem vestimenta, e a presença de Deus está, aí o culto é divino, aí o milagre acontece, aí o céu se abre sobre a nossa cabeça, e o nome do Senhor é glorificado. Se tem roupa, se tem mitra, se tem presença, aí milagre acontece. Deus cura, Deus salva, Deus liberta, Deus batiza. Com o Espírito Santo, Deus, Ele vai fazendo do culto sair da área normal para se tornar na área sobrenatural. Quando Deus está no negócio, as coisas acontecem, não é o homem que pode parar. O que me chama a atenção é que Deus aí, Ele não vai escolher uma igreja grande, abastada, não é. Ele vai escolher o coração. Se o coração do sacerdote estava diante de Deus ainda com a veste suja, Ele fala, tira a veste suja, coloca uma veste limpa, devolva a autoridade, a mitra sobre a sua cabeça, e a minha presença agora está aqui. Se sacerdote estava apresentando, aleluia, para Deus um culto sem Deus, e Satanás estava ali acusando, agora o culto está completo. Tem roupa de ministério, tem mitra de autoridade, e tem a presença de Deus. O que me chama a atenção é que se o culto não tiver a presença de Deus, o culto não está completo. Pode cantar, irmão, pode cantar, pode esgoelar de cantar. Pode ter liturgia, pode ter o que for, mas se a presença de Deus não estiver aqui, o culto não está completo. O culto não está completo. A presença de Deus tem que estar. Parece no tempo do reinado de Saul, aleluia, ele tinha trono para sentar, a coroa na cabeça, mas a presença de Deus não estava. E o que me chama a atenção é que quando ele assume o reinado, a Arca da Aliança já não estava mais ali. E sabe o que me chama a atenção, pastor? É que ele passou todo o tempo a qual ele exerce, 40 anos de reinado. Tinha culto, liturgia, tinha canto, mas a arca não estava lá. O santo do santo estava vazio. A presença de Deus não estava ali. Mas quando Davi chega, Davi quer restaurar. Está certo que a princípio ele erra, porque no começo do ministério a gente erra mesmo, né, pastor? Até a gente pegar a experiência, a gente ainda tem muita lenha para queimar. Me admiro os pastores mais velhos, mais experientes, aleluia, que já passaram por erros que talvez esteja até cometendo no dia de hoje. E me chama a atenção, aleluia, que Davi ainda no exercício do início do seu ministério começou errado, aleluia, mas foi consertado e depois voltou a fazer aquilo que era correto. Pediu para fazer ou para levar a arca de Deus num carro novo, pegou um costume pagão para colocar dentro de um culto a Deus. E o que me chama a atenção é que não adianta querer enfeitar, irmão, o culto é assim mesmo, é simples, mas com presença. Não adianta querer carro, não adianta querer enfeite, luz apagada, fumaça, luz colorida. Pastor, um dia eu fui pregar na igreja, aleluia, eu vou falar, aleluia, apagaram a luz tudo, eu quase não enxergava a palavra de Deus, e começou umas luzes vermelha, azul, amarela. Eu parei a mensagem e falei, irmão, por favor, pode acender a luz para mim pregar e desligar essas luzes coloridas, não consigo pregar assim. A igreja ficou me olhando, eu falei, se vão receber a mensagem já não é comigo, mas eu não consigo pregar assim. E no púlpito tinha um adesivo bem grandão escrito assim, pregue a palavra. Como é que você vai pregar daquele jeito, pastor? Com
tudo apagado, a igreja com um monte de luz colorida e fumaça subindo de todo lado. Eu não conseguia pregar. Eu pedi para os irmãos, me perdoa, irmão, mas pode apagar, acender a luz e apagar essas luzes coloridas? Eu não estou conseguindo me concentrar na pregação. Está tirando a concentração. Eles desligaram, eles fizeram o que eu pedi. Foi uma benção o culto. Deus falou no culto. Aleluia. Não é que eu quis ser chato ou então trazer ali um desconforto para os irmãos. É que eu não conseguia pregar daquele jeito. E se eles me convidaram, sabendo que eu sou crente, assembleiano, pentecostal, não adianta, não tem jeito. Então, quando convida, irmão, já sabe que é. Você não convida gente chata para sua festa, convida? Você só convida quem você quer que está ali. Então, se me convidou é porque queria que eu estivesse ali. Mas como que me chama para ir num lugar que não me cabe lá? É a mesma coisa que chamar eu para ir num lugar que minha esposa não pode entrar, ué. Se não cabe ela, não cabe eu. Então a gente vai embora, somos um só. Davi começou errado. Era novo ainda. E precisou ir aprendendo. A mesma condição. O texto diz, e o anjo do Senhor protestou Josué dizendo, olha, ele recebeu roupa limpa, recebeu mitra na cabeça, a presença estava ali, mas Deus não deixou, aleluia, de o orientar sobre como que a presença permaneceria. Porque não adianta ter, irmão, precisa permanecer. Salomão entende isso também. Ele diz, melhor é o final das coisas do que o começo delas, aleluia, e é por isso que ele era sábio, porque as coisas que ele fala é tão extraordinária, aleluia, ele fala, melhor é o final das coisas do que o começo delas, e quando ele vai dizer desta maneira, o texto fala, e assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos, se observares as minhas ordenâncias, também tu julgarás a minha casa, e também guardarás os meus átrios, e te darei lugar entre os que estão aqui. Eu fiquei perguntando aqui aonde, Senhor, aonde é que estava acontecendo tudo isso? E sabe o que me chamou a atenção? É que eu fui buscar o original. O texto original vai dizer que esta palavra, darei lugar entre os que estão aqui, ele está no ambiente de visão. O Zacarias está vendo um ambiente de visão. Ele está vendo o sumo sacerdote Josué, aleluia, prestando a Deus o ofício do ministério e Satanás o acusando. Ele recebe roupa limpa, ele recebe mitra na cabeça, a presença de Deus está ali. Agora Deus fala, olha, mas para mim permanecer, precisa então, aleluia, que você siga alguns parâmetros, observe as minhas palavras, as minhas ordenâncias, e se você fizer assim, tu também julgarás a minha casa, também guardarás os meus átrios, e te darei lugar aos que estão aqui. Essa palavra no original, darei lugar aos que estão aqui, aleluia, quer dizer, darei lugar para que os seus pés pisem aonde os serafins pisam. É promessa boa ou não é? Irmão, serafins. Serafins. A categoria angelical é um mistério. Cada um tem o seu ofício. Cada um exerce o seu ministério e ninguém senta na cadeira de ninguém. Cada um deles foi chamado para uma coisa. Os serafins, o nome serafins, é aqueles que ardem como fogo. Está falando que darei lugar entre os que estão aqui no original e farei seus pés pisarem onde pisam os serafins. Olha só o que está acontecendo. A promessa de Deus é muito além do entendimento humano. Aonde é que pisam os serafins? Deus está falando que se ele permanecesse nos caminhos, se ele seguisse a palavra, observasse os estatutos, as ordenâncias, aleluia, Deus estava dando para ele não só a condição, aleluia, de ser voltado ao ofício ministerial, mas um tempo futuro. Deus está falando com ele agora, aleluia, desta maneira, também tu julgarás a minha casa. Qual é a casa de Deus? Deus estava dando para ele uma cadeira de autoridade para poder julgar, aleluia, e Deus estava falando para ele também guardarás os meus átrios. E os átrios, quando a gente faz a junção de átrios, lugar santo e lugar santíssimo, átrios era o lugar, era o primeiro lugar, é onde todas as pessoas podiam chegar. Ele está falando, você vai poder chegar aonde todas as pessoas podem chegar, você vai poder ir aonde todas as pessoas que chegarem até aqui puderem ir, mas ainda além disso eu vou te fazer algo especial e grandioso, a qual talvez tu não entenda agora, ó sumo sacerdote Josué. Eu vou fazer com
com que teus pés pisem no mesmo chão, ou no mesmo lugar a qual pisam os serafins. Deus estava falando para ele uma promessa futura e extraordinária. Ouve, pois, Josué. Deus estava falando: ei, você que não ouviu os conselhos de antigamente, que não seguiu os meus caminhos e que não fez aquilo que precisava ser feito, agora eu te dou uma outra oportunidade. A palavra ouve aqui, Deus estava falando para ele: abra os teus ouvidos de uma forma diferente, a qual as minhas palavras possam fazer morada no teu coração. Deus está falando para ele assim: ei, entrou no culto, sentou no culto, falou no culto, orou no culto, mas nada disso fez diferença. Mas deixa eu te falar agora, sumo sacerdote Josué, ouve as minhas palavras. A palavra ouve no original é ouvir profundamente aquilo que se fala com atenção. Deus está falando: presta atenção agora, Josué, para você não errar de novo. Errou uma vez, perdoei, troquei a roupa, botei mito, a presença está aqui, mas não erra de novo não. Ouve, ó sumo sacerdote Josué. O que me chama a atenção é que o texto diz: aleluia, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos, e eis que farei vir o meu servo, o renovo. Agora Deus está mostrando para ele algo espetacular. Olha só o que Deus está falando para ele, alguma coisa que os olhos carnais dele não poderia contemplar. Deus estava falando para ele que através de tudo aquilo ali, Deus iria trazer o renovo sobre a terra. Não precisaria mais de um sumo sacerdote, a qual exerceria o exercício do ministério para fazer então, aleluia, trazer petições do povo e levar para Deus. Mas Deus estava falando que o renovo, o rebento, é ele que desceria, que estaria, que andaria, que faria, que resgataria e que justificaria. Deus está dando uma sentença aqui para o Satanás que acusou, dizendo: ei, Satanás acusou, então deixa eu te falar, te são tirado no fogo, restituído, restaurado e ainda com promessa futura, aleluia, porque eis que eu farei, aleluia, aleluia, vir o meu servo, o renovo. Deus estava falando para ele algo que aconteceria muitos anos além, aleluia, da sua vida na terra. Sabe o que me chama a atenção? É que quando Deus promete algo grande e extraordinário, talvez nem aconteça com nós aqui, mas o pastor pregava um dia dizendo: talvez não aconteça na tua vida, mas é os teus netos ou os teus filhos que vão viver, é os teus netos que vão viver, é os teus bisnetos que vão viver. A promessa de Deus, ela permanece de pé. Quando Ele promete para você, não é exclusivamente para você, mas também é para a tua casa. O que me chama a atenção é que a promessa, ela alcança você, a tua casa, a tua posteridade, aleluia, outras gerações que estão debaixo da obediência e da promessa de Deus. O que me chama a atenção é que o texto vai dizer assim: porque eis aqui a pedra, e isso me chamou a atenção. E quando ontem na madrugada eu estudava um pouco mais a respeito desse texto, essa palavra pedra no original aqui, a primeira menção é fazendo, aleluia, diretamente menção das pedras que os sacerdotes levavam sobre aquele colar que eles traziam sobre o seu peito. Mas quando Deus fala, aleluia, no texto dizendo que Ele trará a pedra, aleluia, principal, Ele está falando é uma pedra diferente. Não é uma pedra que está, aleluia, sobre o peito do sacerdote, mas é uma pedra que domina todo o céu, a terra e aquilo que está debaixo da terra. É uma pedra, aleluia, a qual o texto vai dizer, aleluia, sobre ela desta maneira: porque eis que aqui, aleluia, a pedra que pus diante de Josué. E quando ele fala da pedra que pôs diante de Josué, ele diz sobre esta pedra única. Ele não está falando, não é sobre 12 pedras esculpidas no peitoral do sumo sacerdote, é uma pedra única e especial. Está muito além do que as 12 tribos, está muito mais do que os 12 filhos de Jacó, representa muito mais do que a junção do povo, aleluia, que é escolhido por Deus. Ele está dizendo agora: eu colocarei o próprio Deus, o próprio Senhor, o Filho dele, aleluia, vai vir, aleluia, e vai estar, e vai fazer, e vai prometer, e vai cumprir. E o texto vai dizer desta maneira aqui, aleluia, a pedra que pus diante de Josué, sobre esta pedra única estão 7 olhos, aleluia, e olha só a plenitude da visão de Deus, 7 olhos que tudo vê a todo tempo, a todo instante, a todo, aleluia, momento, a todo século, a todo dia, a toda hora, aleluia, nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E o texto diz desta maneira assim, aleluia, pedra única, estão 7 olhos, eis que esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, aleluia, num dia. Quando ele fala de esculpir aqui, o texto original vai dizer que assim como foi esculpida na pedra daquele colar que estava no peito do sumo sacerdote, a qual ele entrava, aleluia, no santo do santo para oferecer ofício a Deus e levar para Deus a petição e pedir misericórdia a Deus pelo pecado do povo. Deus está falando que agora
a escultura dele seria diferente, não precisaria estar estampada no peito, mas estaria estampada aqui na terra, andaria conosco, estaria conosco, caminharia conosco, entenderia, aleluia, de uma maneira plena, poderosa, aleluia, todas as nossas dificuldades, e a entender quando eu choro porque choro, se eu como porque eu tenho fome, se eu bebo porque eu tenho sede, aleluia, se eu fico doente, porque é que eu fico doente? Ele veio para sentir aquilo que eu sinto, ele veio para sentir aquilo que você sente, ele veio para passar por aquilo que eu e você passou, ele veio para sentir aquilo que eu e você sentiu, e não há nada que eu e você passe que um dia ele não pode ter passado. Então sabe qual que é a promessa dele? Ele diz: eis que no mundo tereis aflições, mas tende, aleluia, bom ânimo. Ele não está prometendo vida abundante para ninguém, ele está prometendo vida, mas vida em abundância. A abundância de vida não é uma abundância de vida terrena, mas é uma abundância de vida eterna. Quando ele promete, não é apenas para a terra é passageira, mas a eternidade é o que importa. O que me chama a atenção é que o texto deixa claro aqui, aleluia, a respeito de uma promessa, aleluia, da vinda do Messias na terra, quando ele diz: e tirarei a iniquidade desta terra num dia. Ele está dizendo que um dia, aleluia, o tempo vai passar, aleluia, um dia tudo isso vai acabar, um dia tudo isso aqui vai finalizar, e quando tudo isso aqui finalizar, aleluia, toda a iniquidade da terra será tirada em um dia só, e o reino do Senhor, aleluia, será colocado em exercício, e o nome do Senhor será glorificado. Então aí é quando a gente vê, aleluia, João dizendo: e viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Ele olha para cima e diz: e vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que do céu descia como uma noiva ataviada para o seu marido. O que me chama a atenção é que diz: está cumprido. Meu Deus do céu, está cumprido. Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quando ele diz que está cumprido, ele diz: ei, o sofrimento acabou, ei, o pecado acabou, ei, a morte acabou, ei, o choro, meu Deus do céu, ei, o choro acabou, ei, a tristeza acabou, ei, o pranto passou. Ele diz: está cumprido. Eis que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Sabe o que me chama a atenção? Que entre o alfa e o ômega existe o beta, existe o gama, existe o delta, existe o psi, que é o símbolo da psicologia, e existe o fi, e vai existindo muitas outras letras. Entre o alfa e o ômega muita coisa pode acontecer, mas ele diz: aconteça o que acontecer. O começo tem, mas o fim não tarda. Entre o alfa e o ômega tem muitas letras no meio, simbolizando as dificuldades da vida, mas entre o alfa e o ômega o fim chega, e ele diz: está cumprido. Eis que, meu Deus do céu, aleluia, muita glória, irmão. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está falando o princípio, aleluia, o fim. E o que me chama a atenção, aleluia, que não soa, pastor, aleluia, como heresia, depois me corrija se o senhor entender diferente, mas o texto diz em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que Deus criou primeiro? Deus, ele é eterno. A eternidade tem começo? Tem meio? Tem fim? Não tem. A palavra bara no original, ela é no princípio. No princípio criou Deus os céus e a terra. Só que antes de Deus criar os céus e a terra, Deus precisou criar o princípio, porque ele veio da eternidade. Ele abriu um leque na eternidade para criar um princípio, e a partir do princípio criou Deus os céus e a terra. É entre o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele está falando para o sumo sacerdote Josué, mostrando a visão para o sumo sacerdote, aleluia, para o sacerdote Zacarias. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da figueira e para debaixo da sua figueira. Sabe o que ele está falando aqui com o sumo sacerdote? Ele está falando assim: e um dia tudo será como foi nos tempos, oh meu Deus do céu, nos dias do rei Davi, aonde havia prosperidade na terra, aonde não havia mais guerra, aonde as pessoas não tinham mais sofrimento. O texto original vai dizer desta maneira, aleluia, que essa videira e essa figueira citada no texto de Zacarias aqui faz menção à paz e à prosperidade dos dias do rei Salomão. Meu Deus do céu, ele está dizendo: vai chegar um dia, quando eu colocar o meu reino em exercício, aonde tudo isso passar, aleluia, será, aleluia, muito além do que foi nos dias do rei Salomão, aonde as pessoas se juntavam debaixo da videira e da figueira, para poder, aleluia, ali aproveitar a prosperidade que tinha na terra. Mas quando o pastor Rafael pregou aqui, falando sobre o Apocalipse, ele contou um pouco sobre a prosperidade, ele contou sobre as pedras preciosas, ele falou para nós da
construção do muro, ele falou que a cidade era quadrangular, ele foi falando de coisas extraordinárias, qual não cabe nem a nós entender, aleluia. O irmão ali, me foge agora, me esqueço o nome do presbítero que estava sentado do meu lado, ali, ele falou, eu tenho uma pedra de safira, irmão, que eu trouxe, eu vou trazer um dia para você ver, é algo tão extraordinário, eu ganhei essa pedra, e eu fiquei falando, meu Deus, ele está falando de tantas pedras preciosas, mas sabe o que está acontecendo ali? Ele está querendo explicar o inexplicável. João era humano, tendo uma visão divina, foi tirado daqui e levado para lá, então ele escrevia do jeito que ele entendia, e ele escrevia falando sobre pedras preciosas, não quer dizer sardônica, não quer dizer aquilo, não, ali o que está dizendo, irmão, na verdade, é que o entendimento de João era muito pequeno para aquilo que ele estava vendo. Paulo diz que ele estava vendo coisas, aleluia, visões, que era coisas extraordinárias, inefáveis, difícil de entender, e João começa a comparar tudo que ele viu com aquilo que ele considerava de mais valioso. É por isso que ele fala, é sardônica, é Ofir, é isso, é aquilo outro, é aquilo outro, é aquilo outro, é aquilo outro. Ele está falando, está muito além do meu entendimento. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu companheiro para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Vai chegar um dia a qual tudo isso vai passar, e nós estaremos com o Senhor, aproveitando da prosperidade, aleluia, que é o céu, aleluia. Os irmãos podem ficar em pé em nome de Jesus, eu quero terminar. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não é a exposição da roupa suja, é a restauração de Deus, aleluia, no tribunal. Deus, ele não lava roupa, ele troca roupa, aleluia. Ele tem poder para restaurar, para perdoar, para fazer novo aquilo, aleluia, que é velho. Ele tem poder para fazer, aleluia, de um homem pecador, aleluia, um ministro do evangelho. Ele pode pegar um drogado na rua e colocar aquele homem ali, e encher o meu coração de alegria. Eu estava ontem olhando a rede social, e tem um irmão que eu já trouxe aqui, trabalha comigo, ele é pastor de uma comunidade lá em Extrema, ele pregando a palavra de Deus. Aquele homem ali, missionária, ele ficava deitado nos bares, os cachorros ficavam lambendo o seu rosto, porque ele se entregava à bebida. Sabe aquelas pessoas que bebem, que fica caída no chão? E eu vi na rede social aquele homem pregando a palavra de Deus ali, cheio de autoridade de Deus. E quem sou eu para falar, mas está pregando numa comunidade? Quem diz que Deus não está ali? Deus está usando o vaso cheio e está dizendo que restaura, aleluia. Quem é nós para condenar? Aquilo encheu-me de alegria. Deus, ele levanta quem quer e usa do jeito que quer, para que o nome dele seja glorificado. Não se sinta menor do que ninguém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te dou graças nessa noite e te agradeço por esta palavra. Não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja dada a glória. Senhor, nesta hora eu quero glorificar ao teu nome. Senhor, e bem dizer a ti. Senhor, obrigado por esta palavra, por esta noite, pela tua presença sobre nós. Pai querido, continua nos dando, Pai, sabedoria e entendimento para fazer, Senhor, aos ouvidos do teu povo, Pai, o ecoar da tua palavra. Que esta palavra traga, Senhor, ao coração do teu povo, Senhor, tudo quanto eles precisam para caminhar. Senhor, continuamos pedindo para que os pecados sejam perdoados, para que as iniquidades sejam tiradas, para que as roupas sejam trocadas por roupas limpas, para que a autoridade seja devolvida para os ministros que perdeu. Pai amado e santo, não estamos aqui para julgar, mas para interceder, para que a tua obra seja completa na terra e o teu nome seja glorificado. Continua abençoando o teu povo, Pai, assim pedimos e agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.